Bom dia, primeiro ano. Vamos à nossa próxima aula. Hoje nós vamos falar sobre o texto narrativo. Nós já terminamos de ver toda a estrutura da dissertação argumentativa, gênero esse fundamental no ensino médio para vocês poderem fazer o pré-vestibular quando estiverem no terceiro ano. Então, você já tem uma base em relação à dissertação e agora vamos prosseguir com os demais gêneros solicitados e apresentados na apostila, ok? Então, hoje nós vamos começar pela análise, pelo estudo do gênero narrativo, o texto narrativo. Então, vamos lá. Bom, o texto narrativo, ele tem como seu principal objetivo contar uma história. Essa história pode ser real ou ela pode ser fictícia. Além disso, além do objetivo de contar uma história, a narrativa também tem a função de promover entretenimento. Esse entretenimento, no âmbito literário, na teoria da literatura, nós chamamos de fruição. Não é fluição com L, é fruição. F-R-U-I, cedilha A-T-I-O. Fruição é o termo da teoria da literatura que nós utilizamos para indicar o prazer que a leitura nos promove. Então, a leitura de textos literários, e mais especificamente, no caso do nosso gênero aqui em questão, a leitura da narrativa, ela promove um prazer. Quando nós lemos uma narrativa, nós nos envolvemos com a história, nós nos envolvemos com os personagens, nos envolvemos com o cenário, com o espaço em que se passa a história, com os momentos de tensão, com os momentos de emoção. E esse envolvimento, além não só do envolvimento com a história, mas também o próprio prazer de ler o texto, de estar acessando a uma leitura divertida, muitas vezes, isso tudo gera um prazer que nós chamamos de fruição. Então, o texto narrativo, ele além de contar uma história, tem o objetivo de provocar, de gerar um entretenimento no leitor. E também não só isso, muitas narrativas, não são todas, mas muitas narrativas também têm a finalidade de dar ensinamentos, de transmitir ensinamentos. Um exemplo de um gênero narrativo que tem a função, dentre outras, de transmitir um ensinamento é a fábula. A fábula é um gênero narrativo já muito antigo na nossa história ocidental, na história da humanidade. Desde a Idade Média, na verdade, quando a gente olha para a Antiguidade Clássica, a gente já vê histórias, muitas delas envolviam mitos gregos, que abordavam a relação entre os homens e os deuses. Mas também havia ali histórias que já abordavam não somente humanos, mas seres inanimados, objetos, animais, deuses, e aí deuses inanimados. E aí, quando a gente vai para a Idade Média, a gente já encontra uma série de fábulas que têm em si, em suas histórias, personagens que recebem características humanas, que falam,
que se comunicam, que andam, que vivem como os humanos muitas vezes, principalmente falam como seres humanos, e são personagens de narrativas que têm o objetivo de ensinar, de passar uma moral de como conviver em sociedade, em relação à sociedade humana, né? Então a fábula, ela é um exemplo de gênero narrativo que transmite ensinamentos na forma de uma moral da história. A gente tem aqui um exemplo, né, de fábula muito conhecido, que é a lebre e a tartaruga, a fábula da lebre e da tartaruga. É uma das fábulas, né, apenas das fábulas do La Fontaine, um autor muito conhecido de fábulas. E aí, essa fábula aqui é um exemplo, né? Vamos ler aqui rapidinho. No verão, a floresta fica mais alegre. O sol espanta a coruja que fecha os olhos e entra no toco mais cedo. A preguiça dorme entre as folhas. Os macacos balançam nos galhos, enquanto o tatu cava buracos para procurar raízes. Muito silenciosa, a tartaruga escuta o macaco dizer: a lebre é o animal mais veloz da mata. Lá embaixo o tatu responde: mas a tartaruga é mais resistente. Ela anda muito mais. A onça pintada, que estava sentada à sombra, ouviu a conversa e disse: vamos ver quem é o melhor. Aquele que chegar primeiro no lago é o campeão da mata. Será a lebre ou a tartaruga? Todos os bichos ficaram animados. A lebre saiu correndo. A tartaruga andava bem devagar. No meio do caminho, a lebre ficou cansada, já estava tão longe da tartaruga que se deitou à sombra de uma árvore e dormiu de um sono profundo. E foi assim que a tartaruga, com seu passo miúdo e lento, passou à frente da lebre, chegou primeiro ao lago e foi beber água. Moral: quem corre cansa e devagar se vai ao longe. Então, um exemplo aqui de uma narrativa que passa um ensinamento, né? Então, apesar da lebre ser muito mais rápida, ela não foi inteligente. Ela não teve inteligência e estratégia no seu percurso. Ela parou para descansar, só que a tartaruga, ela foi mais inteligente, ela se aproveitou, né, da falta de inteligência da lebre e ela devagar e sempre conseguiu conquistar a vitória. Mas a partir, gente, dessa narrativa aqui, na forma de uma fábula, nós já podemos identificar algumas características da narrativa. Vamos lá. Olha só, no início a gente tem aqui a descrição. No verão, a floresta fica mais alegre. Então, quando a narrativa começa já indicando que a história se passa no verão, a gente já tem aqui uma indicação de uma temporalidade, de quando que a história se passa. Então, é necessário que a narrativa ela tenha o tempo. E nós vamos verificar que um dos elementos da narrativa é o tempo. Quando se passa essa narrativa? Quando se passou essa história? Além do tempo, outra característica, outro elemento importante da narrativa é o espaço em que acontece a história. Então a gente já tem aqui, a floresta fica mais alegre. Ou seja, já tem a indicação de que a minha história se passa na floresta. Gente, muitas vezes, né, quando nós trabalhamos com narrativas, principalmente no caso de alunos de segmentos mais novos, né, alunos do fundamental, diferente do caso de vocês que estão já no primeiro ano, esses alunos, quando eles começam a aprender a fazer a narrativa, é muito interessante porque eles estão aprendendo quais os elementos que a narrativa necessita para que a história faça sentido. Só que muitas vezes eles se esquecem de colocar algum desses elementos, né? Eu até costumo brincar. Os seus personagens estão voando no espaço? Eles estão onde? Essa história aconteceu quando? Ela aconteceu na eternidade? Não tem definição de tempo? Então,
para que o leitor ele se situa na história, ele precisa saber aonde e quando se passa essa história. Além disso, a gente precisa de uma situação inicial descrita. Toda narrativa, ela parte de uma situação inicial. Muitas vezes essa situação inicial é uma situação de harmonia e de conformidade. Tudo está dentro dos conformes, tudo está de acordo com o esperado. Nada foge do normal. E geralmente há a descrição de uma situação inicial de normalidade. Mas muitas vezes a gente tem narrativas aí na literatura que iniciam suas histórias em situações de crise, de caos também, de desarmonia. Mas não importa se seja uma situação inicial de desarmonia ou uma situação inicial de tranquilidade, de normalidade. É necessário a descrição da situação inicial, que é a apresentação das personagens e o estado em que elas se encontram, o que elas estavam fazendo. E aí, como ia a vida dessas personagens no início da história, né? Então aqui a gente tem a descrição das personagens, a preguiça, os macacos, o tatu e tudo que eles vinham fazendo dentro da sua normalidade. Além disso, gente, nós vamos ver que a narrativa, ela tem um momento de tensão. É um momento que a gente passa do que a gente chama de complicação para o clímax. A complicação é o estágio da narrativa em que algo começa a sair do controle, algo começa a fugir da normalidade. Alguma coisa começa a incomodar as personagens ou a personagem principal, alguma coisa começa a dar errado. E aí depois chega o clímax, que é o ápice da tensão, é o momento em que a situação parece que não tem jeito, é o momento em que a situação, o problema, ele chega ao seu maior estágio, ao seu maior nível de complexidade. Aqui, por exemplo, a gente percebe o início da complicação quando os animais começam a conversar entre si e a deliberar qual é o mais rápido ou qual é o melhor. Então a gente já percebe que há uma tensão surgindo porque eles estão ali discutindo quem é o melhor, quem é o pior. No momento em que eles começam a correr, a gente percebe que há uma tensão quando há a descrição de que a lebre saiu correndo, a tartaruga andava devagar. E aí no meio do caminho a lebre ficou cansada. Quando a gente percebe que a lebre sai correndo e a tartaruga está perdendo, a gente tem um clímax. A gente percebe, poxa, a tartaruga perdeu, já era para a tartaruga. Né? Essa situação, ela está perdida para a tartaruga. E, gente, eu estou aqui usando um exemplo básico para a gente poder entender, compreender bem a estrutura da narrativa, para depois nós analisarmos narrativas mais complexas, né? Mas a gente pode transportar essa análise para até mesmo, não somente narrativas escritas, mas também para filmes que assistimos, séries, né? Então, filmes de super-heróis, por exemplo, aquele momento em que parece que o herói, ele morreu, né? Ele não tem jeito, ele não conseguiu se salvar, o vilão conseguiu atingir o seu ponto fraco, a sua fraqueza, e o herói não vai viver, ele morreu, ele não tem mais jeito. E aí, de repente, algo acontece e o herói ressurge, né? Então, o momento de clímax, o momento de maior tensão é esse momento que parece que tudo deu errado, que nada tem mais jeito. Um momento de maior tensão. Só que depois a história se desenrola e nós somos surpreendidos aqui pela sabedoria, pela perseverança, pela perspicácia e a estratégia da tartaruga, né? Então, gente, a narrativa precisa seguir essa estrutura. Eu tenho aqui, né, a descrição do espaço e do tempo para situar a história.
Depois eu tenho a descrição da situação inicial, que apresenta as personagens, e apresentando as personagens, apresenta também como ia a vida delas, o que elas faziam no início da história. Depois complicação, clímax e o desfecho, que é a forma como aquele clímax se soluciona e a gente chega ao final da história. Gente, um aspecto muito importante que nós precisamos observar na narrativa é que ela deve ser verossímil. Ela deve ter verossimilhança. O que é a verossimilhança? A verossimilhança é a narrativa, ela tem que ter nexo, ela tem que ser coerente. Os fatos, eles têm que fazer sentido. E quando eu digo aqui coerência, nexo, sentido, eu não estou me referindo a apenas narrativas que se baseiam em fatos reais ou que se passam mesmo de acordo com a realidade. A história, ela se dá de acordo com a realidade concreta. Não apenas histórias reais, mas também histórias fantásticas, histórias que possuem elementos fantásticos, tá bom? O que é a verossimilhança? Dentro da trama da narrativa, dentro ali da organização própria da narrativa, tudo deve se encaixar. Não importa, gente, se a narrativa ela tem como personagens unicórnios, ETs, ela aconteça, né, no espaço sideral, aconteça em outro planeta, num planeta que não existe, que é inventado. Gente, não importa. Dentro da narrativa, dentro da trama da narrativa, tudo tem que fazer sentido. Se fizer sentido, se for bem construída a trama da narrativa fantástica, né? E faça sentido que o unicórnio viva no espaço sideral, ela pode ser verossímil. Né? Eu estou dando aqui um exemplo, estou citando aqui um exemplo muito radical, né? Mas a gente tem acesso, o tempo todo assistimos a contos de fadas, a histórias de super-heróis, desenhos animados e diversos filmes de ficção científica, por exemplo, que tem uma certa... se baseiam de certa forma na realidade, mas trazem elementos fantásticos, elementos surreais, que não existem na realidade. Só que essas histórias, elas são completas, elas têm uma organização própria que faz com que tudo faça sentido, tudo se encaixe. Não sei se vocês já tiveram a sensação, quando vocês estão assistindo a um filme, e aí, de repente, vocês percebem algo que não faz sentido na história. Poxa, como que essa personagem fez isso se ela antes não tinha feito aquilo? Isso não tem sentido. O que acontece? Quando algo foge do controle da trama, da organização da narrativa, aquela história, ela perde o sentido, ela perde o nexo e ela não se torna mais verossímil. Nós perdemos até o interesse, né, pela história. Por exemplo, gente, eu gosto muito de assistir, quando estava passando, eu estava gostando muito de assistir a série Game of Thrones. Não sei se vocês conhecem. E ao longo de toda a série, de todas as temporadas, a série era muito interessante. Ela era muito bem estruturada, muito bem organizada, muito inteligente. E tanto que fez um grande sucesso pelo mundo inteiro. Só que chegou na última temporada, eles deixaram que muitos elementos fugissem do nexo da organização da estrutura da narrativa.
Inclusive, eles cometeram erros de deixar que alguns elementos que não faziam parte da história aparecessem nas cenas, como copos e outros instrumentos que não faziam parte da história, mas faziam parte da gravação, eram objetos que pertenciam aos atores da série. Com isso, muitos fãs, né, e pessoas que estavam assistindo perderam o interesse, porque a gente se envolve na história. Quando a gente vê ali um elemento que foge da trama, a gente perde esse envolvimento ele se esfria. Então, a verossimilhança é aqui. Não importa, pra gente resumir, não importa se a narrativa seja realista, de acordo com a realidade concreta, ou se ela seja fantástica. Então, não importa se seja uma ficção realista ou se seja uma ficção fantástica. Dentro da organização da sua trama, precisa haver sentido entre todos os elementos, coerência e nexo para que haja verossimilhança. Do latim, né, verissimilis, verossimilhança significa provável. Tudo tem que ser possível de acontecer dentro do contexto da narrativa. Por exemplo, não sei se vocês já assistiram as Crônicas de Nárnia. As Crônicas de Nárnia, né, tem ali o C.S. Lewis, é o autor desse conjunto de livros que forma toda a obra, né, a Crônicas de Nárnia, e a história começa da seguinte maneira: uma menininha personagem, uma das personagens principais, abre a porta do seu guarda-roupa e de repente ela entra lá e ela acessa um mundo totalmente diferente. Lá tem o leão, que é o personagem, que é um leão que fala. Só que, gente, a gente tem aqui vários elementos fantásticos, mas dentro da trama, da narrativa, da organização interna da narrativa do Crônicas de Nárnia, tudo isso faz sentido. Todos os elementos se encontram em conformidade, em harmonia. Então, gente, os fatos eles não precisam corresponder de forma exata ao universo exterior, mas necessariamente eles precisam ser possíveis dentro do universo da narrativa. Coloquei aqui 2 exemplos de situações em que, em algumas histórias, alguns elementos fogem da organização da trama e se tornam elementos de falta de verossimilhança. Existe um exemplo que é no filme Cinderela da Disney. Eu amo esse filme, né, mas tem um elemento que fica sem explicação. Por quê? A Cinderela, né, quando ela é transformada pela fada madrinha e todos os trapos que ela vestia, as roupas velhas de gata borralheira, né, são transformados em vestes chiques, vestes de baile, vestido de baile, e ela tem ali o seu sapato velho transformado num sapato de cristal. Ela vai pro baile e da meia-noite, toda a sua roupa, tudo volta ao normal, menos o sapato de cristal que continua lá na festa e não volta ao normal. Então não tem muita explicação. A gente sabe que é porque o príncipe precisava encontrar o sapato para poder encontrar a Cinderela. Mas por que só o sapato ele não se transformou? Tem algumas aí explicações, alguns fãs, tem algumas teorias para explicar isso, né? Mas de imediato a gente não tem de forma muito clara uma explicação sobre isso dentro da trama interna da narrativa. Outro exemplo, tem um filme que se chama Sinais, é um filme já um pouco antigo, e nesse filme, esse filme se passa, né, nos Estados Unidos, e há uma invasão na Terra, alguns ETs invadem a Terra,
Só que a fraqueza dos ETs é que eles não podem ter contato com a água. Eles não podem, senão eles morrem. Só que aí, né, alguns acabam fazendo a pergunta: por que os ETs que não podem ter contato com a água, eles invadem um planeta que é predominantemente composto por água? Então, é claro que alguns vão explicar que eles tinham um objetivo aqui, e eles sabiam também que a gente também tem muita... o planeta Terra também é composto grande parte por terra e tal, mas de certa forma não faz muito sentido, então ficam esses exemplos aí para vocês. Então vamos aos elementos que compõem a narrativa. As narrativas são compostas por personagem, espaço, tempo, narrador, e toda narrativa conta uma história a partir de um enredo, ok? Então, personagem, espaço, tempo. Toda narrativa ela é contada por um narrador e a história é organizada a partir de um enredo. Vamos então ao personagem. Os personagens, eles dão vida à história. O personagem é um ser criado para a narrativa. Se a narrativa ela é uma ficção realista ou uma ficção fantástica, o personagem vai ser criado para aquela narrativa. Quando a narrativa é baseada em fatos reais, ou é o próprio fato, é a contação da história do próprio fato real, o personagem é um personagem que já existe, né? Que geralmente é uma pessoa que já existe ou que já existiu. A construção de um personagem pressupõe apresentar suas características físicas e psicológicas. Então, gente, para construir um personagem, eu preciso que o meu interlocutor, de certa forma, ele compre a ideia do personagem, ou seja, que ele acredite no meu personagem, que aquele personagem ele passe a ser real para o meu leitor, para que ele venha se envolver com a história e se envolvendo, ele se apegue a essa história, ele se apegue ao personagem e ele queira saber o que vai acontecer com o personagem, ele fica ali preso à história, não consiga parar de ler a história, se interesse. Esse personagem precisa ser real para ele. Então, a descrição da personagem é muito importante. Eu preciso construir, não posso somente dar um nome para a personagem, falar como ela é fisicamente. Além disso, eu preciso, além de conferir um nome para a personagem, além de descrever como ela é fisicamente, eu preciso construir uma personalidade. Eu preciso construir características psicológicas. Eu preciso construir um personagem que é um ser único, que é uma pessoa única, que tem suas características próprias, os seus defeitos, as suas qualidades, as suas dificuldades, seus traumas, as suas complexidades, as suas contradições, seus erros, seus acertos. Eu preciso construir uma pessoa real. Então, quanto mais eu construo de forma elaborada e complexa a minha personagem, mais real ela fica para o leitor, mais ele se envolve com ela. Então aqui, por exemplo, é preciso contar como a personagem se veste, como ela anda, como ela fala, de modo que ela seja verossímil. O nível de detalhamento da personagem vai depender do estilo do autor ou do estilo literário. Então, tem estilos literários, tem estilos de alguns autores que gostam de conferir mais detalhamento. Por exemplo, no século XIX, nós vivemos na literatura o período do
realismo. Depois, logo seguido também, juntamente ali com o naturalismo. No realismo literário, os romances, as narrativas, elas eram muito realistas. Por isso, elas tinham um detalhamento exagerado. Havia muito detalhamento. Os autores, eles conferiam muito detalhamento à construção das personagens, dos espaços, né, dos ambientes. Então, por conta desse estilo literário, havia muita descrição. Tem aqui, tá, gente, uma nota de rodapé, 2 notas de rodapé, para explicar o que é estilo na literatura, na teoria literária. O estilo é a forma particular, extraformal do escritor usada a linguagem escrita para compor as suas obras. Gente, um dos aspectos que chama atenção na narrativa, na leitura de textos literários, é o estilo do autor. Né? Porque quem gosta de ler, obras literárias, histórias e narrativas, tem o prazer pela leitura. Não é simplesmente, somente pela história, também pela história, mas principalmente, para além da história, é a própria leitura e apreciação do estilo daquele autor. Ou seja, a forma como ele escolhe estruturar a sua linguagem, as escolhas que ele faz de palavras, a forma como ele escolhe narrar aquela história, que é uma forma única. Ele diz de uma maneira que ninguém mais poderia dizer. Isso que faz com que o autor seja um artista. Ele vai escrever aquela história de uma maneira como ninguém mais vai escrever. Então, a historinha, a gente pode pegar, né, se a gente quiser, um resumo, a gente pode pedir para alguém contar, mas um resumo, simplesmente alguém contar, nunca vai ser tão rico quanto conhecer o estilo daquele autor. E a estilística é o ramo da linguística que estuda a língua na sua função expressiva. Como que a língua se expressa, o estilo da linguagem, né? as figuras de linguagem, a forma como a língua se expressa. Como exemplo, gente, de uma personagem aqui que é muito bem descrita de uma maneira muito complexa, eu trouxe uma obra do realismo brasileiro, que é Dom Casmurro, do Machado de Assis. Dom Casmurro narra a história, né, da Capitu e do Bento Santiago, o Bentinho. E a Capitu é uma personagem, os que já conhecem, né, já estão aqui identificando por que eu trouxe a citação da Capitu. Mas para quem não conhece, a Capitu é uma personagem que foi descrita de uma maneira tão complexa que até hoje nós nos referimos a ela como se ela fosse uma pessoa real. Né? A história, ela fala, né, conta a vida do Bento Santiago, ele é o narrador em primeira pessoa, ele mesmo conta suas memórias, ele conta as histórias da sua vida, e aí o Bento, ele conta, né, que desde criança ele era apaixonado pela vizinha Capitu. Então eles têm uma amizade de infância. A história vai se desenvolvendo. O Bento Santiago, ele no seu nascimento, ele foi consagrado, prometido pela mãe ao seminário, ou seja, ele teve que estudar para ser padre, mas ele desiste para casar com a Capitu. Só que tem um grande ápice da história, que é o momento em que um amigo em comum deles, de infância também, vem a falecer. E durante lá o enterro do Escobar, o Bento, ele que era muito ciumento, ele desde criança tinha um ciúme exagerado, um sentimento de posse sobre a Capitu, e aí desde criança ele era assim. E no enterro do Escobar, quando eles já estavam, né, adultos, ele já tinha um filho com Capitu, ele se
incomoda com a forma como a Capitu ela olhava para o Escobar, né? Ali no enterro. Ele se incomoda com o olhar dela e ele, a partir dali, passa a desconfiar de que Capitu havia traído, né, o havia traído com um amigo e até mesmo que o filho deles, na verdade, era filho de Escobar. E aí, até hoje, quando a gente fala da Capitu, a gente se pergunta, né? E aí, Capitu traiu ou não o Bentinho? Quando geralmente eu vou dar aula sobre Machado de Assis, os alunos sempre perguntam: professora, o que você acha? Na sua opinião, a Capitu traiu ou não? Por quê? Porque o Machado de Assis, ele construiu as personagens, né, de uma forma tão complexa, dentro ali da rede, da trama da narrativa, de uma forma tão organizada, em que tudo faz tanto sentido, que tudo é tão detalhado, tudo se encaixa tão bem, que pra gente a Capitu é uma pessoa real. E a gente fala dela como se ela tivesse existido. A Capitu traiu ou não? Né? Então, como se ela fosse uma pessoa. Aqui eu coloquei alguns trechinhos da descrição física e também de aspectos da personalidade e psicológicos da Capitu. Então, Capitu, criatura de 14 anos, alta, forte e cheia, apertada em um vestido de chita, meio desbotado. Então, pelas suas características físicas, a gente percebe que a Capitu, ela mesmo com 14 anos, ela era uma adolescente, né? Uma pré-adolescente, que tinha presença. Ela era alta, tinha 14 anos apenas, mas já era alta. Ela era forte, ela é cheia, ela apertada em um vestido de chita, ou seja, o seu vestidinho já não suporta o seu corpo, né? O seu corpo já se impõe em relação à sua idade, em relação à sua faixa etária. Meio desbotado, ou seja, o vestido já está velho. A Capitu, ela está à frente do seu tempo, ela se impõe, ela está à frente da sua idade. Os cabelos grossos, feitos em 2 tranças, com as pontas atadas uma à outra, à moda do tempo, morena, olhos claros e grandes. Olha só, tudo dela se impõe. Os cabelos são grossos, os olhos são grandes. Olha como que até através das características físicas a gente percebe a personalidade dela que se impõe, que é geniosa. Nariz reto e comprido, tinha boca fina e o queixo largo. Olha só, características, né, de quem tem presença, de quem domina. Calçava sapatos de duraque rasos e velhos. Aqui ela mesma dera alguns pontos. Olha só, adolescente, e já costurava, já consertava o seu próprio sapato. Então, independente. Possuía olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Olha só a descrição do olhar dela, né? Ele escolhe aqui palavras que, se a gente for tentar traduzir, se a gente for tentar entender de uma forma literal, a gente não vai conseguir. Mas quando eu pego aqui essas palavras e entendo de uma maneira figurada, metafórica, eu entendo que ela tem um olhar expressivo, ela tem um olhar que diz muito mais do que aparenta, né? Então ela é dissimulada, olhos de cigana oblíqua. Então ela, por trás do que ela diz, tem sempre ali uma ironia, tem sempre ali um olhar de quem quer dizer mais do que diz, na verdade, né? Mas possuía olhos de cigana oblíqua e dissimulada, mas para Bentinho os olhos pareciam olhos de ressaca. Olha só, o Bentinho, ele não percebia inicialmente, ele não conseguia ver esse lado da Capitu, né? Então ele via os olhos de Capitu como olhos de ressaca. Traziam não sei que fluido misterioso e energético, uma força que arrastava para dentro, com a vaga que se retira da praia nos dias de ressaca. Então ele explica, né, que
nos dias de ressaca, a praia, né, o mar, ele leva para dentro de si. O que tiver ali na areia, ele puxa. Se tiver galho, se tiver folha, né, o mar ele bebe, ele engole. Então ele vai dizer que o olhar da Capitu era penetrante, né, era esse olhar que atrai e que domina. Então, gente, a gente vai conhecendo nas descrições da personagem a sua personalidade. Então, a descrição da personagem é fundamental. São os personagens que dão vida à narrativa. Eles são responsáveis por desenvolver as ações, as coisas que acontecem, né, durante a narrativa. Os personagens, eles podem ser protagonistas, que são os personagens principais, muitas vezes também são os heróis da história. Eles encabeçam as ações e desempenham um papel fundamental para o andamento da narrativa. Além dos protagonistas, que são os personagens principais, também temos os antagonistas. Os antagonistas, eles se opõem às protagonistas, interferindo e atrapalhando seus planos e suas ações. Muitas vezes os antagonistas, eles são vilões, aqueles vilões que são bem caricaturais, né? Bem marcados como vilões, como pessoas más que só pensam em fazer o mal. Ou então, no caso dos contos de fada ou dos desenhos animados, né? Monstros, bruxos, bruxas, que são totalmente maus, né? Mas os vilões não são os únicos tipos de antagonistas. Antagonista é qualquer personagem que, de alguma forma, ele atrapalha os objetivos do personagem principal. Ele interfere nos planos, nas ações dos personagens principais. Mas não necessariamente são personagens totalmente maus. Mas, muitas vezes, são personagens complexos. Personagens que têm seu lado bom, mas também têm seu lado mal. Então, não necessariamente são pessoas, podendo até mesmo ser sentimentos. Muitas vezes, o que mais atrapalha um protagonista a atingir seus objetivos na narrativa não é nem outro personagem, mas é ele mesmo. Sentimentos, às vezes o medo, às vezes uma doença, às vezes uma falta, né, de perspectiva, de esperança. Então, até mesmo sentimentos podem ser antagonistas, grupos sociais, instituições. Por exemplo, no romance A Moreninha, um romance romântico brasileiro do século XIX, do autor Joaquim Manuel de Macedo. No romance A Moreninha, o impedimento do amor entre Carolina e Augusto, ou seja, o que impede o amor de Carolina e Augusto de se concretizar, não é uma pessoa necessariamente que se coloca ali entre eles, mas é um juramento que o Augusto fez a um amor de verão, que ele nem conhece mais, com quem ele nem se relaciona mais, há anos ele não vê aquela menina, mas por conta do juramento da palavra de honra que ele deu a ela, inicialmente ele se recusa a se relacionar com Carolina. Outro exemplo, gente, é Romeu e Julieta, essa peça super famosa que vocês com certeza conhecem, do Shakespeare. Né? O Romeu e Julieta, eles não podem ficar juntos, por quê? Porque Romeu, ele faz parte da classe baixa, economicamente falando, da população. Ele era, né, vamos dizer assim, um plebeu. E aí, por conta do preconceito das instituições sociais, eles não podem ficar juntos. Além dos protagonistas e dos antagonistas, existem também as personagens secundárias ou coadjuvantes. São personagens que auxiliam a sustentar as protagonistas e a trama. Então, são aqueles personagens, geralmente são os amigos do protagonista, né? Trouxe aqui exemplo, o filme Shrek,
né, um desenho animado. E aí nós temos que é uma novela de cavalaria, às avessas, né, vamos dizer assim, porque o Shrek, ele é quem salva a donzela, mas ele não é um príncipe encantado, um herói, ele é um ogro, mas a narrativa ela tem como base o enredo de uma novela de cavalaria. E aí o personagem principal, o herói, né, é o Shrek. Na verdade, ele é uma figura que a gente chama de anti-herói, porque ele é o herói, só que ele não tem os atributos necessários, ele não é aquele típico herói. E aí nós temos os personagens coadjuvantes ou secundários, o burro, a princesa, e aqui no caso o antagonista, que é o vilão, ok? Então, gente, esses são os tipos de personagens. A aula sobre a narrativa continua, mas hoje o nosso tempo já se encerrou para a aula de hoje. Então, hoje nós vamos ficar por aqui. Nós continuamos com os elementos e com as características do texto narrativo. Até logo, beijos!